A ficha. E a gente vai conversar agora com a Marilda Sene. Vocês já conhecem a Marilda, né, Marilda? Como é que vai, Bom querida? dia. Muito Bom obrigada. dia. Seja Bem-vinda. muito bem-vinda. Eu que agradeço. A Marilda é da família alegria já. muito grande. E ela ajudou a gente a entender se a gente era sanguíneo, se não era, como é que funcionava. E Marilda está de volta e é isso, então. O nosso tema, a gente já recebeu participações que foi muito bacana, né, Marilda? Com certeza. As pessoas já se colocando, né, padre? E aí a gente quer começar te perguntando assim, Marilda, como é que é esse negócio? Você que trabalha com psicologia multifocal, você cuida do ser humano aí na totalidade, também é uma pessoa muito cristã, Marilda tem uma experiência muito bonita com a equipe de Nossa Senhora, enfim, a gente explora melhor em outro momento. Mas como é que é essa dinâmica do perdão, então, na nossa mente, no nosso sentimento? Então, na verdade, o perdão é uma escolha. E a partir de uma escolha, uma prática. Já pensou? Né? Então, você tem que colocar na tua cabeça que você tem o direito a praticar o perdão. A gente estava vendo, né, as colocações, eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar as outras pessoas. Aí nós trabalhamos com crenças. Não consegue por quê? Aonde está essa decisão de não conseguir? Não é verdade? Então, a proposta dessa reflexão, por que eu não consigo perdoar? O que está me impedindo de praticar esse ato de libertação? Interessante, quando você disse que o perdão é uma escolha, eu pensei assim, para eu querer escolher pelo perdão, eu tenho que saber o que ele me beneficia. Por que é bom que eu escolha o perdão? Com né? certeza. Porque eu posso dizer assim, não, me fez o mal, me feriu, eu vou me trancar, então. Né? Ou eu, como nós estamos falando do perdoar a si mesmo, né? Eu não me perdoo, eu não escolho o perdão. Por que eu deveria escolher o perdão? Aí eu acho que a resposta é até um pouco simples, né, padre? Porque, na verdade, quem perdoa consegue ser mais feliz. Ai, nossa, chegou no cerne, né? Exatamente. Justamente, porque o que acontece? A decisão de perdoar liberta as pessoas de guardar mágoas, ressentimentos, de jogar aquela raiva fora. Então, isso traz o quê? Benefícios para a saúde física e espiritual. E sem contar no contexto, nós estamos aqui numa TV católica, apostólica romana. O que Jesus mandou? Perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Então, se você obedecer o que ele pediu para que a gente fizesse, a certeza da nossa felicidade é maior ainda. Perfeito. Não é? Então, assim, perdoar é um ato de amor. E esse amor, em primeiro lugar, é a Deus, porque você está obedecendo um mandamento muito forte que Ele deixou. Eu certo? acho, Marilda, você fala isso, me dá uma alegria também, porque se eu fui criada por um Deus de tanto amor, né, gente? Se eu fui concebida um ser único e especial, ninguém na face da terra é igual a mim, que coisa genial, meu Deus do céu. Só podia ser Deus para fazer isso. Com certeza. Eu quero ter uma atitude de reciprocidade com esse Deus. Também é uma relação de dizer, eu quero perdoar, porque, poxa, eu fui feito com amor, né? Com cuidado. Eu acho que esse sentimento deixa as pessoas também mais amáveis, né? É uma libertação. É justamente isso. E o bonito de tudo isso é que o nosso Deus Criador nos criou para isso, né? Imagem e semelhança dele. E aí a oração que o Senhor nos ensinou, qual é? Pai Nosso. Que Ele já nos coloca ali a questão, perdoai os meus pecados como eu perdoo quem me ofende, né? Então é uma relação. Então, na medida em que você se relaciona bem com Deus, não tem como você não praticar o perdão. Aí, no segundo momento, com você mesmo. Se você é criatura de um Deus de amor, como que você não pode perdoar a si mesmo, já que você é um representante desse amor? E depois vem a relação com os outros. E aí eu pego um pouquinho no contexto profissional, vamos dizer assim, o que o outro me faz é problema do outro. Ele vai responder por aquilo em determinado momento, de alguma forma. Agora, o que eu faço com aquilo é problema meu. E quando você diz pegar no contexto profissional, é justamente dentro da psicologia, né? Perfeito, Porque perfeito. o que acontece? Quando alguma coisa também está incomodando muita gente, está querendo dizer algo a respeito da gente, né? Sem dúvida nenhuma, né? O que incomoda no outro está refletindo aquilo que está aqui dentro sendo trabalhado. Então, a libertação do perdão, ele vai te ajudar, inclusive, a entender isso.
o que dentro de você, no seu processo mental, precisa ser trabalhado. E olha, essa questão de não se perdoar, eu vejo pelo ministério sacerdotal, há pessoas que passam a vida inteira confessando o mesmo pecado. Perfeito. E elas conseguem chegar no sacerdote e dizer, padre, eu já disse isso em várias confissões, mas eu não consigo tirar isso de mim. Então eu vou dizer para o senhor novamente. E vai dizendo, o perdão já foi dado pelo sacramento da reconciliação a primeira vez que ela se confessou e que se mostrou arrependida, mas ela perpetua. É falta de perdão, né? Então, padre Márcio, é tão interessante isso que o senhor fala, porque na verdade a gente entra aí na fé, né? Ela não acredita realmente que ela já foi perdoada, porque senão o processo de ressignificação daquele ato, daquela culpa, já teria acontecido de outra forma. Porque a nossa mente trabalha com crenças. E quando você fala crenças, é bom que você pegou essa palavra de volta, que eu fiquei curiosa, né? Quando você fala crenças, a gente não está falando em acreditar em Deus, a gente está falando de um sistema interno. Perfeito, né? O que é justamente. crença? A crença é o que é verdade absoluta para a gente. Eu tenho as minhas crenças, você tem as suas, o padre tem as deles. Aí nós temos a doutrina, que é o que a igreja, no caso a que nós seguimos, a católica apostólica romana, nos ensina, que é a base da nossa fé. Aí nós temos aí a fé no nosso Deus Criador, enfim, entraríamos aí numa aula de teologia. Mas no contexto de crença, no contexto psicológico, é as verdades que são a base do processo mental de cada um de nós. Se você acredita que você é merecedor de perdão, fica mais fácil você perdoar-se. Agora, se você acredita que você não merece ser perdoado, Exatamente. Se você acredita que você merece ser amado, se você acredita que você merece ser feliz, você vai trabalhar para que isso aconteça, porque você acredita naquilo. E qual é o primeiro passo? Nossa, eu tô aqui e já pensei mil coisas. Qual é o primeiro passo, assim, pra gente, todo mundo tá em casa, se exercitar, Marilda? Primeiro, assim, tá, mas como é que eu sei quais crenças eu tenho e o que eu faço com isso? Então, o autoconhecimento é fundamental, né? Você se conhecer, que nós chamamos aí até de inteligência intrapessoal. É você saber o que te movimenta, as suas crenças, aquilo que está te limitando, aquilo que te motiva a fazer tudo que você faz no seu cotidiano. Então, dentro da psicologia, do coaching, a gente trabalha muito isso, o autoconhecimento. As nossas crenças são formadas pelo nosso perfil comportamental, né? A nossa herança genética e psicológica, as nossas vivências e a educação e formação que nós tivemos. Então, a primeira coisa, se questione. Essa verdade absoluta que está dentro de mim, que me movimenta, que me deixa triste ou alegre ou feliz, porque depende da crença, né? Tem crenças que são motivadoras e crenças que são limitantes. Tipo, tudo que eu ponho a mão nasce. Justo. Ô, crença poderosa, mas né? não é? E realmente a coisa... E aquela situação que a gente até fica com um pouquinho de, entre aspas, inveja. Porque é fantástico quem consegue realmente colocar a mão numa determinada planta e aquela coisa florescer. Mas é justo, é isso mesmo, uma crença motivadora que deixa qualquer pessoa feliz e que é motivo de admiração. Agora, aquela crença de que dedinho podre, onde eu ponho o dedinho, não dá certo. Exatamente. É uma crença. E aí, nessa linha, se você se questiona... É muito interessante, porque o que você está dizendo, eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo, ou todos, porque eu me enquadro, eu estou pensando a partir da minha vida. Então faz parte de todo ser humano, para todas as pessoas. Mas maravilhoso. nós todos temos um modus operandi, padre. Nós temos um jeitinho de funcionar. E eu falo que a gente tem que aprender a apertar o botãozinho certo. A programação neurolinguística, que é uma das bases do meu trabalho, é justamente isso. Nós estamos programados a pensar de uma determinada forma por conta da nossa herança genética e psicológica, de toda a dinâmica familiar que nos trouxe até aqui, a dinâmica social, as nossas experiências e vivências, a formação e educação que nós tivemos. Então, está tudo programado no nosso processo mental, no nosso mindset. A partir deste conhecimento, eu tenho que entender quais são os meus objetivos, o sentido da vida. E aí nós cristãos, eu falo muito, meu sentido da vida é o abraço do Cristo. Tudo que eu faço, eu me pergunto, isso me leva mais próximo para o meu sentido, por esse abraço que um dia eu quero receber, ou isso me leva para mais longe? Então, é o que me movimenta. E aí eu vou fazendo o quê? Os meus questionamentos internos. Eu deixar de perdoar alguém
Me leva mais para próximo do Cristo ou mais para longe dele? Então, a decisão de perdoar fica mais fácil. Aí a prática fica mais fácil. Eu tô pensando aqui também, gente, porque a gente vai pensando muito, né? A gente ouve e vai processando. Quando, Marilda, que algo errado que a gente faz... errado, assim, parece tão taxativo, né? Mas quando que uma situação em que a gente está envolvido que causou angústia, ou sofrimento, ou a gente não quer se perdoar, é uma culpa boa? E quando é uma culpa que te oprime, que te machuca... Então... A nossa diretora está dizendo que a gente pode ir para o próximo bloco? Opa! Isso é ótimo, né? Então a gente vai dar um recadinho no Shopping Católico aqui sobre os nossos produtos, mas eu gostaria de deixar isso realmente para a gente pensar. Porque, sabe, quando a gente fala às vezes, né, padre, do perdão e dessa dinâmica toda, muitas vezes eu percebo que tem alguns olhares que dizem assim, tá, mas o que vocês estão falando? É para fazer o que quiser? Não. Então, não é isso, né? A gente está pedindo um olhar um pouco de compaixão. Os meninos ainda estão arrumando o Shopping Católico? Pode responder agora mesmo. Perfeito. A questão, assim, a palavra culpa já é uma palavra que tem um contexto pesado, por si só, não é verdade? Só que nós precisamos sempre nos vigiar, a gente precisa entender se o que a gente está fazendo é correto ou não. E aí nós temos um sentimento de, digamos assim, como se fosse um ressentimento, aquela situação onde você não está feliz com o que você fez. Né? Então você tem que ter um ato de reparação para aquilo. Está me incomodando aquilo que eu fiz e eu tenho que reparar. Então isso pode ter o nome de culpa, tá? Positiva, como você está falando. É aquilo que pesa no coração da gente e a gente precisa buscar uma reparação. É como se a gente tivesse consciência que tem como arrumar a situação. Justo, e sempre tem, porque senão é aquela situação. O próprio Cristo nos deu isso, né? No sacramento da reconciliação e tudo mais. Ele nos deu a condição de perdão. Aí vem a situação de você ficar martirizando essa ação. Né? Que é onde você fica, não, eu não poderia ter feito, eu não devia ter feito, e aquela situação onde você se martiriza. Poxa vida, e sabe, eu pensava aqui, para nós que seguimos o Cristo, que adoramos o Cristo, nós bem sabemos de uma coisa, essa acusação, ela não vem do Senhor. A gente pode dizer que é o mal trabalhando na vida daquela pessoa. É o mal. Então, padre, aí que está o grande desafio nosso como cristãos e como donos da nossa vida, ou no contexto aí do livre-arbítrio. Tá certo? O mal vai agir aonde nós deixarmos brechas. Exato. Não é verdade? O poder da decisão ainda está na pessoa. Justamente. Então, na medida em que, se nós tivermos um poder opressor, nos levando a duvidar que nós podemos ser perdoados, nos levando a ficar nos martirizando, nos culpando e tudo mais, a primeira coisa, eu acredito que eu posso ser livre dessa opressão. E eu vou trabalhar para que isso aconteça. E aí eu vou trabalhar a ressignificação desse processo. É perfeito isso, porque a palavra de Deus em Deuteronômio vai dizer, a gente sempre vai ter na frente a morte e a vida. Perfeito. Escolhe, pois, a vida. Mas não é? Né? Então esse é justamente o nosso desafio. isso. Gente, vocês que estão em casa, agora sim a gente vai dar o recado. Nossa, como passou? Passou faltava voando. 5, agora falta 2. Mas a gente vai deixar uma questão aqui para a Marilda e para você também poder interagir e participar com a gente. E quando eu não consigo perdoar alguém muito próximo que me fez um mal, que me causou uma dor, que me machucou, que me feriu, o que a gente faz? Nós temos uma pergunta muito difícil que vai deixar próximo bloco, a gente né, já Simone? recebeu essa pergunta, a gente vai trabalhar difícil. sobre Ainda ela. bem que você está aqui. É verdade. Mas a gente também motiva você que está aí a participar. Vamos dar o recado, padre? Vamos embora.